Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar todos e todas nessa manhã, na graça e na paz do Senhor. Gostaria de convidar você para nós estarmos lendo o Salmo 126. Salmo de número 126. Nesta manhã, que a gente está aqui fazendo o nosso último culto de 2020, um ano muito difícil sob todos os aspectos, mas nós louvamos o Senhor porque Ele tem estado conosco, Ele tem sido nosso escudo, a nossa fortaleza nesses momentos difíceis, né? E nós louvamos a Deus por tudo. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam a Sião, quando voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em alegria, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Um salmo extraordinário aqui, que fala justamente quando o povo retornou do cativeiro, dos 70 anos, lá na Babilônia, junto aos caldeus. O povo que perdeu quase todas suas referências de culto, de adoração, em meio a uma nação, um império extremamente pagão, sincretista, em que os imperadores ali, eles adoravam outros deuses, faziam os sacrifícios e tantas coisas. E teve um remanescente, um povo lá, cujo um dos grandes nomes que esteve entre esse povo era o profeta Ezequiel. Ezequiel esteve lá como sacerdote, como profeta. Se os irmãos se lembrarem também, Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, e ali eles não se dobraram aos manjares, conforme a gente lê em Daniel, eles não se dobraram aos manjares do rei, ou seja, as oferendas, aos sacrifícios. Chega um momento em que os 3 amigos de Daniel, eles não concordam se dobrarem, se ajoelharem perante outros deuses, os deuses dos caldeus. E o imperador manda colocar eles numa fornalha de fogo. E ao colocarem na fornalha de fogo, eram 3 jovens. E diz que os homens que colocaram ele, que jogaram eles na fornalha, e observavam, viu que havia 4 pessoas. E aqueles rapazes não morreram, o fogo não exterminou com eles. Porque o Senhor passou com eles perante aquela fornalha, e eles não se queimaram, e eles ficaram vivos, não conseguiram matar os amigos de Daniel. Esse é Deus. É esse povo que retorna um dia para Jerusalém. E aqui o salmista coloca a alegria, a satisfação de estar retornando novamente para a cidade santa. Eles que passaram por momentos difíceis, em que só enxergavam, quem sabe, as nuvens, a escuridão, o final da tarde, o entardecer, o escurecer. Mas teve um momento que chegou o amanhecer, e com ele a esperança novamente. Então é nessa expectativa, nessa perspectiva que nós estaremos louvando e agradecendo ao Senhor nesta manhã. Quero te convidar para nós estarmos orando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito conosco e por nós. Senhor, muito obrigado porque Tu tens sido, Senhor, o nosso escudo. Tu tens sido, Senhor, o nosso amparo, a nossa esperança, Senhor, em meio a uma sociedade que beira o caos, tragédias, discriminações, preconceitos, pecaminosidades, iniquidades, enfim, tantas coisas, Senhor, que vão fazendo com que o homem cada vez mais marche para o precipício, Senhor,
para a derrocada final, sem esperança. Mas nós, como igreja, como povo teu, nós somos colocados aqui como verdadeiros luzeiros, como faróis para aquele homem que está com seu barco à deriva, perdido em alto mar, e de repente eis que surge, Senhor, um brilho nas águas na madrugada, em meio muitas vezes à agitação do mar, o desespero, a falta de esperança, e eis que surge um clarão, Senhor, em meio ao mar, e ali aquele clarão dirige ele para um porto seguro. Assim é a esperança do cristão. E assim nós somos colocados e colocadas aqui nesta sociedade, Senhor, como faróis, Senhor, para de alguma maneira dar algum tipo de esperança para uma humanidade perdida, humanidade sem Deus, sem perspectiva, Senhor, e que tenta de alguma maneira, Senhor, maquiar, Senhor, essa situação difícil que vem do interior do seu coração, tenta maquiar muitas vezes com o materialismo, Senhor, tenta maquiar muitas vezes com a superficialidade, com festas, Senhor, com movimentos, com tantas coisas que tentam de alguma maneira aliviar, Senhor, essa dor que vem de dentro do seu coração. Mas não adianta, Senhor, cada vez mais aumentará essa dor, essa fadiga, esse desespero se tu não entrares na vida deles. Quantos bilhões de pessoas desceram à sepultura sem ti, Senhor, e quantos descerão ainda, Senhor? Mas nós te louvamos, porque tu tens sido nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós te louvamos por tudo e por todos e todas, Senhor, que tem de alguma maneira, Senhor, procurado serem zelosos para contigo, Senhor. Muito obrigado, porque tu és o nosso Senhor, tu és o Deus de Israel, o Santo de Israel, conforme o profeta Isaías costumava te chamar, Senhor, o Santo de Israel, que conosco aqui também está. Nós te louvamos por tudo. E nesse momento nós queremos te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome, Pai. Porque tu é motivo de todo louvor, de toda glória, de toda a nossa adoração. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo 2 louvores e depois nós retornaremos para falar mais sobre a palavra do Senhor, desse Deus santo, desse Deus vivo que está conosco, comigo e com você aí no seu lar agora. For you are holy.
One more time. You are holy. You are holy. You sound beautiful. Worthy is the Lamb. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say it again, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. that is who you are. I want to say this. You are here, destroying every yoke. I worship you. I worship you. And you are here, setting the captives free. I worship you, yeah. Lord, I worship you. For you are the way maker.
Ouvimos dois louvores que exaltam, que trazem a grandiosidade de Deus, a constância de Deus, o Deus como um Deus vivo e atuante. E nessa manhã eu quero te convidar para nós estarmos falando um pouquinho sobre Jó. Parece, quando fala em Jó, a gente vem justamente o significado, vem à mente a questão do sofrimento, da dor, tantas coisas, né? E a temática vai nesse sentido, mas numa perspectiva de uma simples reflexão do quão é passageira a nossa vida aqui na Terra, irmãos e irmãs, e para nós darmos importância, porque eu tenho certeza que tudo que aconteceu neste ano que nós estamos chegando ao fim, de alguma maneira Deus está querendo chamar a atenção da humanidade, da sua criatura. Talvez ele permitiu isso justamente porque a sua portadora, aquela que tinha a função de transmitir as boas novas de salvação, falhou ou tem falhado. Eu tenho quase certeza disso, irmãos e irmãs. Porque quando acontecem esses eventos catastróficos na humanidade, passa você... O que eu estou falando aqui não estou inventando, estou trazendo dados bem claro, irmãos e irmãs. Quando acontecem tragédias na humanidade de maneira global, é porque num primeiro momento a portadora das boas novas, a Igreja de Jesus Cristo, ela pecou, ela falhou em algum determinado quesito. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a igreja, ela não passava de uma panaceia, irmãos e irmãos, na Europa. A igreja, que naquele momento a igreja alemã, que vence a igreja luterana, ela não passava de um clubinho social. Basta nós observarmos um pouquinho o contexto que era a igreja. Tanto é que o filósofo Nietzsche, que claro, ele era um crítico da religião, ele simplesmente, ele extermina. Ele chama a sociedade uma reflexão, isso antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele chama a atenção para o entretenimento, o agravamento do entretenimento dos cristãos, ou seja, os cristãos estavam preocupados com diversão, com divertimento, não para dar glórias a Deus, não para honrar o nome do Senhor. Essa é uma passagem. Se nós retrocedermos um pouquinho antes, na miséria da idade, ali da Idade Média para o Renascimento, para o início da Idade Moderna, a Europa passa por um momento terrível de pobreza, de miserabilidade. Naquele momento a igreja não sabia qual era o seu papel. Ela não sabia se proclamava, se anunciava, se fazia missões, o que ela fazia. E é justamente nesse momento que acontece a grande catástrofe, onde milhares, milhões de pessoas morrem por causa da peste, por causa de tantas pandemias, e principalmente por causa, né, principalmente da peste bubônica. Se nós formos anterior, nas grandes cruzadas, onde morrem milhares de pessoas em nome de Deus, a igreja não estava nem aí com a questão da proclamação das boas novas de salvação, irmãos e irmãs. E é onde acontece também outra grande desgraça. Então, eu estou relatando apenas alguns eventos para a gente se dar conta de que Deus, ele age. Quando ele age dessa maneira, que ele sacode o globo, que ele sacode a humanidade toda, é porque ele, com certeza a humanidade, ela em algum sentido, ela está merecendo isso, né? Não é que Deus ele seja aquele Deus tirano, não. Ele dá só uma sacudida para despertar. Desperta o tu que está dormindo, aí, ó, o hipócrita, né? Ou o cristão, que tu que está esquecendo das coisas que eu te deixei para te fazeres. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, a mesma coisa, irmãos e irmãs. Quando é que Deus chama Noé?
que Deus diz? Deus está estarrecido com a pecaminosidade da humanidade. O que ele diz? Noé, cria um barquinho aí. Cria um barquinho aí de 120 metros aí e coloca um casal de animais de cada espécie e proclama, anuncia a minha palavra para essas pessoas, para esses pecaminosos aí que não querem saber de nada. Para aqueles que entrarem nessa arca aí serão salvos. Entende, irmãos? Então sempre na história foi assim. E aí eu quero te convidar para você refletir um pouquinho. Você acha que foi em vão essa pandemia que causou um alvoroço na humanidade toda? Em que milhares de pessoas foram mortas? Porque em algum sentido a igreja falhou. Isso eu tenho certeza, irmãos e irmãs, porque a história da igreja, a história bíblica e a história como ciência nos mostram. Quando acontece algo global, algo mundial, que a desgraça, que a pandemia, que é algo que vai fazer com que milhares de pessoas venham morrer, é porque a igreja falhou em algum sentido. Na Europa hoje, irmãos e irmãs, a igreja praticamente inexiste. A Europa toda, e aonde começa, né, a grande desgraça começa na China, porque a China não é cristã, e isso se intensifica na Europa. E a Europa são milhares de pessoas que morrem e vêm varrendo o mundo todo. Então, isso serve de alerta para a igreja, serve de alerta para nós. Se aconteceu isso, é porque a igreja do Senhor, em algum sentido, ela falhou. E ela é a primeira a ter que ser despertada nesse momento. Porque ela tem um papel de vida ou morte. Porque se ela pregar a palavra do Senhor, ela está anunciando boas novas de salvação. Mas se ela se acovardar, se ela se preocupar com outras coisas, periga ela, muitas instituições também perecerem por não anunciar as boas novas de salvação. Esse é um dos grandes legados de 2020. Quem tem um pouquinho de discernimento conseguirá entender o que eu estou falando. Não é em vão, irmãos e irmãs. Agora aparece um monte de cientistas, um monte de pessoas tentando compreender, lunáticos tentam, mas o que foi isso? O que aconteceu isso? Isso mostra o quê? Não sei o que lá. Então começa um monte de adivinhos, tentam entender o que está acontecendo. Nós temos a iluminação do Espírito Santo e nós que conhecemos um pouquinho as Escrituras, conhecemos um pouquinho da história da igreja, eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que o que aconteceu em 2020 foi Deus dando uma sacudida na humanidade e dando uma sacudida na sua igreja, na proclamadora, porque ela de alguma maneira está falhando no seu papel de anunciar as boas novas de salvação. E que nós possamos ser despertados, que isso tenha servido para nós. E muitos, lamentavelmente, perderam a sua própria vida por causa disso, por causa de uma omissão, da igreja do Senhor. Jó capítulo 14. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a brevidade e a inconstância da vida humana. A brevidade, ou seja, uma vida breve, né? Uma vida breve e inconstante. Porque a vida do ser humano é assim. Ela está lá em cima, lá embaixo. É um verdadeiro eletrocardiograma. Principalmente o não cristão. Principalmente aquele que não tem Deus. Porque quando nós temos Deus, há um equilíbrio dentro de nós. Há uma potencialidade, que é o Espírito Santo, de alguma maneira para nos equilibrar, para não ficarmos em picos. Fica em picos aqueles que realmente são religiosos, lamentavelmente. Aí fica sempre em salto e baixo. Hoje tem fé, amanhã não tem fé. Hoje confia no Senhor, amanhã não confia. Hoje está bem, amanhã não está. Então fica um eletrocardiograma. Isso serve para o não cristão. Para nós não serve isso. E Jó é o maior exemplo disso. Jó capítulo 14. Capítulo 14 de Jó. Nos diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação,
nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem, abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa alguma, coisa pura? Ninguém. Visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ó homem, puseste limites além dos quais não passará. Desvia deles os olhares para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como a água do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto não existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Essa passagem, irmãos e irmãs, Jó nos faz despertar um pouquinho, no sentido de que ele, primeiramente, ele perde tudo, ele perde todas as coisas, conforme a gente sabe. Ele perdeu os seus filhos e filhas, perdeu todos os seus bens materiais, e ele está quase como um moribundo, largado, numa das partes da sua estância lá que foi destruída completamente. E Jó passa por um momento agora, primeiro, de uma crise existencial, porque ele perdeu tudo. Ele perde tudo. E nessa crise existencial, ele também passa por uma crise física como ser humano, porque ele sente a pele do seu corpo grudar nos seus ossos por causa das chagas que tomam conta dele. É como se nós fôssemos num hospital e víssemos aquela pessoa moribunda, ali que não tem mais nada o que fazer, onde os médicos tiraram os aparelhos, não há perspectiva de vida nenhuma mais para aquela pessoa. E a gente observa ali, nós não conseguimos, de repente ela é uma pessoa conhecida nós e nós não reconhecemos mais ela, a face dela a gente não consegue mais reconhecer, ela perdeu os seus cabelos, o seu rosto completamente deformado, porque aparece os ossos da sua face, a pele grudada já junto aos ossos, porque quase não tem mais músculos, ela não consegue se mover mais, porque faltam as articulações ali, elas estão quase que secando. A situação de Jó é mais ou menos essa, irmãos e irmãs. Feridas por todo o corpo, mau cheiro tomando conta, quem sabe as moscas. A situação desse homem. E para ajudar amigos, 3 idiotas ali que acham que sabem todas as coisas, aqueles sábios, conforme eu e você temos. Quem não tem amigos que acham que entende tudo, que sabe de todas as coisas, tem a última palavra? Mas deixa eu te falar, a última palavra é sempre a palavra do Senhor. Uma última palavra é sempre uma palavra de um homem e de uma mulher de Deus. Esse tem sempre uma última palavra, uma palavra de esperança. Tanto é que Deus repreende esses amigos de Jó que não passam de bastardos, que se dizem amigos. Porque nós temos muitos disso, nós temos muitos bastardos que por interesses, que há interesses de fazer amizade comigo, com você, mas que amigos mesmo, na hora, no momento difícil mesmo, cadê eles? Cadê os amigos?
Então Jó está nessa situação. E nesse momento Jó começa, naquele estado de miserabilidade física, também emocional, porque ele era um pai, ele era esposo, está numa situação degradante ali. E ele começa a questionar a questão da vida. O que é a vida? Afinal de contas, o que vem ser a vida? E ele fala e vai fazer a comparação de que, puxa, nesse sentido, a árvore, a própria árvore, ela em si, ela tem algo que o homem talvez não tenha. Porque a árvore, mesmo cortada, mesmo arrancada de alguma maneira, possa arrancar as suas raízes, possa cortar ela, botar fogo naquela árvore, vir a serra ali acabar com toda a árvore, mas se cair uma semente daquela árvore, e essa semente, de alguma maneira, mesmo que tu não plante, que ela fique em cima ali, e com o tempo, com o vento, com quem sabe, com a própria umidade na noite, ela poderá vir a brotar e nascer, quem sabe, uma outra árvore. Ou seja, daquela árvore que foi arrancada, que foi queimada, foi jogada fora, que secou, mas dela ali tinha uma semente. Talvez no mesmo lugar vai de repente brotar e vai dar uma outra árvore. E o homem, uma vez arrancada a sua vida, extinta a sua vida, o que acontecerá? Que perspectiva há? E Jó começa a fazer esses questionamentos, irmãos e irmãs, que ele mostra de que a existência é passageira, a existência do ser humano, a nossa existência aqui, nessa linha do tempo. Eu digo linha do tempo por quê, irmãos e irmãs? Porque tudo era eterno. E de repente, Deus, no seu infinito amor, é como se Deus, na eternidade, ele fizesse um buraco aqui e ele entrasse, ele criasse a limitação do tempo. Porque tudo era eterno. E quando diz que Deus criou os céus e a terra, ele cria o tempo. Automaticamente ele cria o tempo. Ele continua no eterno, no atemporal. Deus continua fora da limitação, mas ele cria. Ele precisa criar do nada, ele cria agora todo o sistema solar. Ele criou o universo, ele cria as galáxias. E tudo estão na palma da sua mão. É nada para ele. E aqui é como se ele intervisse com o dedo ali, e ali ele num determinado ponto da eternidade, como se ele abrisse uma linha. E essa linha é esse tempo. Desde o dia em que ele criou lá que a terra era vazia, que a terra era sem forma e vazia, até o dia em que Cristo, ao final da sua segunda vinda, em que ele destruir os céus e a terra e deixar tudo conforme era, e aí a partir dali vir o juízo final, aí se extinguirá essa linha do tempo. Não sei, por enquanto, para uns são 6.000 anos, e eu não defendo essa teoria, porque a ciência não compactua. Mas a igreja católica trabalha dos 6.000 anos, e tem igrejas evangélicas que trabalham 6.000. Eu não trabalho, irmãos. Eu defendo a minha posição. Tem pastores que defendem. Como é que eu vou provar? Porque a Bíblia não me diz ali que era os dias ali, era o dia de 24 horas. Pedro vai falar que um dia para o Senhor era como 1.000 anos. E se fosse ali cada dia, seriam 7.000 anos só ali, na formação dos 7 dias. Então, nisso aí eu não brigo, irmãos. Isso aí eu não brigo. Sou bem tranquilo. Eu não brigo com a ciência. A Bíblia, primeiro, não tem que provar nada para a ciência. A Bíblia é a revelação de Deus.
A Bíblia, o restante, as outras vão ter que querer se enquadrar. Se querem provar alguma coisa, querem mostrar alguma coisa, eles vão ter que se enquadrar a Bíblia. A Bíblia não se enquadra em nada, irmãos. A Bíblia é a mensagem de Deus para o homem. A Bíblia não é um compêndio de ciência, de cosmologia, de astrologia, de história. A Bíblia não é. E tem muitos líderes, lamentavelmente, que tentam criar, tentam trazer a geografia para cá, a história para lá. Não existe isso. A Bíblia não é um compêndio de história, de ciência. A Bíblia, a palavra de Deus, João 3,16 é a síntese da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para todo aquele que nele não pereça, mas tem a vida eterna. É essa a razão da Bíblia, irmãos e irmãs. Mas aí, Deus cria essa linha do tempo. E é sobre essa linha do tempo que Jó está se referindo. Porque, irmãos, a gente precisa contextualizar. Jó, naquele momento, não há um escrito. Jó não tem a lei de Moisés. Porque o que se diz? Se diz que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó, vamos dizer assim, ele é um patriarca. Ele é um servo de Deus que não há uma referência. Não há nenhuma referência. Quando Jacó surge, ele se lembra já, atrás dele, a Abraão, a Noé. Há referências. Quando o Davi surge, ele sabe que há um legado atrás dele. Há uma história. Há uma história de Abraão, de Jacó, de Isaac, de José, de Moisés. Há um legado, o qual ele possa fazer um rumo e saber, bom, se foi sempre assim, deve ser assim, então que deve seguir. Jó não tem isso, irmãos e irmãs. Ele não tem, vamos dizer assim, aqueles fundamentos basilares em quem as referências que ele poderia ter. E não existem referências para Jó. Porque nesse momento a história conta dele ser um grande fazendeiro, um grande criador de gados, um homem abastado, riquíssimo. Isso as escrituras nos deixam. E a história, que não está na Bíblia, diz que possivelmente Jó, ele morava num lugar distante. E ele é um dos... por isso que chamam muitas vezes de Jó ser um mito. Os que não creem muito da Bíblia vão dizer que a história de Jó é uma coisa, uma história da carochinha. Uma história para contar para a criança naná, como é muitas vezes o Jardim do Éden na criação de Adão e Eva, né? Então, os nossos críticos pegam essas partes para tentar fazer da Bíblia uma anécdota, né? Uma contação de histórias. Mas para cristão que crê na inspiração, na inerrância da Bíblia, que a Bíblia não contém erros, então nós partimos do pressuposto de que Jó não tinha referenciais, não havia para ele um Moisés, não havia um José, a história de um Jacó, não havia referenciais. Havia sim um contato diário, um contato íntimo de Jó com Deus. Deus era o seu referencial. Mas nós precisamos ver que nós precisamos de referenciais aqui também, muitas vezes, para nós entender o que é a vida, como as coisas. Hoje fica fácil para nós temos referenciais, nós sabemos a vida, quanto a expectativa de vida, quantos anos nós podemos viver, quando nós poderemos chegar. Nós podemos morrer, né, daqui uma hora. Então nós não sabemos a questão da nossa vida, o que vai ser a nossa vida. Mas nós temos alguns parâmetros que a nossa vida normal de um ser humano pode chegar aos 70, aos 80 anos hoje. Coisa que há 100 anos atrás chegava a 50 anos. Mas Jó não tem esses referenciais. Jó não tem a mínima noção do que vem ser a vida. O que vem acontecer depois que a pessoa morre. E não há referenciais para Jó nesse sentido. Então, imagina um homem solitário nesse momento, em que ele tem 3 amigos, mas ele não pode contar com os 3 amigos. Ele não pode contar com esses 3 amigos. Então ele está quase solitário. O pior de tudo, o Deus que ele serve de repente silenciou. E ele não sabe agora. Ele entra, então ele fica numa confusão, ele sabe que não pecou, mas daqui a pouco vem a sua mente de que, quem sabe, realmente ele tenha pecado. Vão partir do pressuposto de que realmente eu pequei. Pensa Jó ali. Mas se eu pequei, mas qual foi meu pecado? Por que Deus me deixa nessa situação? Por que eu estou assim? Olha, irmãos e irmãs, se a gente conseguir
entender um pouquinho a situação de Jó, se colocar um pouquinho na situação dele, só um pouquinho, é uma situação difícil. Que perspectiva há para o seu servo? Que perspectiva há para esse homem? Porque ele não pode contar com os amigos, não tem mais o amparo dos seus familiares, porque ele perdeu tudo, perdeu todas as coisas, ele está debilitado, quem sabe passando fome quase. Cheirando, ele sente o cheiro da sua carne, cheio de podridão, porque as chagas tomam conta, as moscas ali, largando, quem sabe, as larvas, apodrecendo, uma situação terrível. E aí ele chega nesse ponto em que ele começa a pensar acerca da brevidade da vida. A vida é muito breve. E isso é que ele consegue imaginar naquele momento, a brevidade da vida. O homem, naquele momento ali, em que ele se encontra, quem sabe se morrer talvez seja até melhor, nas conjecturas ali, mas ele vai tentando naquilo que ele pode ter de referência, e a sua referência é Deus. Por isso que ele começa a questionar, e nós observamos que as narrativas do livro de Jó são muitos questionamentos, são muitas perguntas que Jó faz para Deus. Ele faz muitas perguntas, e o pior de tudo, que não há resposta para nenhuma desses questionamentos, porque Deus silenciou, porque fazia parte de um plano maior. Justamente isso, Deus estava provando Jó, mas Jó não sabia disso. Jó não tinha noção do que era essa prova entre Deus e entre Satanás. Havia uma luta, um embate espiritual naquele momento, e Jó é o elemento principal, porque Deus está provando o seu servo, e quer ver nele a sua fidelidade, e não negar ele, não abandonar ele nesse momento. E Jó em nenhum momento abandona Deus. O que Jó lamenta, ele fica indignado porque Deus não fala com ele. Por que ele está naquela situação? E os questionamentos muitas vezes nós, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? E vem aqueles porquês, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que aconteceu isso, Senhor? Por que eu estou nessa situação? Senhor, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez Deus não vai te responder o porquê. Isso é o mais doloroso de tudo. Deus não vai te responder porque não respondeu para Jó. No momento, na hora, no tempo de Deus, ele vai dar resposta. Seja uma resposta daquilo que você orou, ou de uma situação que você nem imaginava que Deus vai te colocar. Seja numa dor que você sente, uma dor terrível, sabe, lá na sua carne, na sua alma, Deus, no momento certo, ele vai tirar, ele vai extrair. Ou quem sabe não vai extrair. E vai fazer você aprender a conviver com aquela dor, conforme ele ensinou Paulo a conviver com a dor. Então, irmãos e irmãs, Deus trabalha de diversas maneiras conosco, e não trabalha de maneira igual para todos e todas, e nem por isso ele deixa de ser um Deus imparcial, um Deus injusto, porque cada um tem suas peculiaridades. Cada um Deus vai usar da sua maneira, cada um tem um chamado, tem uma maneira de Deus trabalhar, tem uma maneira de Deus admoestar. Por isso que nós somos pessoas totalmente diferentes. Se Deus quisesse fazer com que todos nós fôssemos iguais, ele daria a mesma impressão digital quando ele criasse nós, irmãos e irmãs. E isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Então, se eles quisessem que todas as pessoas fossem iguais, então ele colocaria a mesma impressão digital. A mesma impressão digital valeria para para todos. A mesma personalidade para e para todos. E não é assim. Deus deixa justamente, né, dentro dessa liberdade humana, ele trabalha através da sua soberania. Mas uma coisa é certa:
Quando Jó fala dessa brevidade da vida, dessa inconstância da vida humana, Jó lá no fundo do seu coração, ele imagina alguma coisa. Ele tem uma perspectiva melhor. Algo melhor possa acontecer. Ainda que não expresse aqui, mas ele expressará depois. Mas nesse momento, ele faz justamente essa ponderação. Puxa, como é breve a vida do ser humano. A vida da criatura, ela é mais curta do que talvez de uma própria árvore. Uma figueira, irmãos e irmãs, uma figueira de sustentação, uma figueira, aquela árvore frondosa, que tem em muitas fazendas, muitos lugares aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu conheci figueiras de 300 anos, ali nas Missões. Figueira de 300 anos. Sabe o que é isso? 300 anos são 4, 5 gerações de uma família. E o homem, quantos anos dura? Dentro dos 70, 80 anos. Então, olha a perspectiva que Jó trabalhava ali. E ele tinha razão em certo sentido. Pela brevidade da vida humana. E aí ele vai mais. Ele descreve, e aqui tem um exemplo maravilhoso, né, de um líder, que ele fala que certo dia, esse irmão, ele é cristão, ele estava olhando no inverno, ele observava as árvores praticamente todas ali, quase sem nada de folhas, e caindo a neve caindo, nevasca. Então possivelmente não é aqui no Brasil, no máximo seria na Serra, eu creio que seja fora do nosso país, em que somente os galhos. Ele olhava aquela cena, e aí com a neve, algumas folhas, umas mínimas que tinham naquela árvore, caíam, despencavam, por causa do atrito com a neve. E ficava aquela árvore sem uma folha. E ele ficava imaginando que coisa, uma cena assim, né? Como fica a árvore sem folhas, sem flores, como fica diferente, fica vazia, fica um aspecto muito melancólico. Até esse é o termo, um termo melancólico. E ele foi contemplando aquilo. E ele todos os dias ia observando, durante o inverno, aquela cena, aquela melancolia. E de repente começou a chegar a primavera. E aí começou a ver os brotinhos naquela árvore. E de repente aquela árvore começa a se encher as folhas, e quando vem as flores, e fica aquela árvore maravilhosa. E ele disse: puxa, que coisa extraordinária a primavera. E aí ele compara justamente com o ser humano. Tem momentos na nossa vida, irmãos e irmãs, que nós estamos lá no fundo, estamos no inverno, justamente no inverno mais frio, mais terrível do inverno ali, em que parece que cai tudo, é um estado de melancolia, o aspecto que a gente enxerga é só coisa ruim. Nós não conseguimos vislumbrar nada de bom. Esse é um momento, nossa estação de inverno que nós passamos na vida. Tudo ao nosso redor é melancolia. Tudo é difícil. Tudo é sem cor. Não há cor em nada. Mas chegará um momento que virá a primavera. E o cristão tem sempre essa perspectiva. Que em algum momento, assim como a árvore passa pelo inverno, ela chegará o momento da primavera, em que a árvore ficará linda, maravilhosa, vistosa, em que traz alegria, em que os pássaros têm prazer de estar ali fazendo seus ninhos naquela árvore. Assim é a vida do ser humano. Jó ele vai trabalhando, ele vai vendo esse aspecto assim, e ele claro, ele fica horrorizado, porque ele olha para a sua situação, para o seu estado de melancolia, de desespero. Porque, irmãos, irmãs, nesse momento, a gente precisa entender que Jó, ele está no estado de transtorno emocional. Ele é ser humano. Ele está completamente alucinado, desesperado. Ele está transtornado, alucinado. Ele deve ter alucinações.
Muitas vezes em que ele achava que estava dormindo e estava tendo alucinações, tendo visões, vendo coisas. Que é normal com uma pessoa quando está num estado de alucinação. Basta as pessoas estarem numa enfermidade, numa situação tal, que é normal, isso faz parte da psique, faz parte da alma, faz parte do interior do ser humano. E Jó estava, em muitos momentos, passando por esse processo de alucinação, de desespero total, desespero pela questão física, desespero emocional, mas desespero espiritual, porque Deus não falava com ele. Era uma situação aflitiva, desesperadora de Jó. E nisso, irmãos e irmãs, fica algo para nós aqui, é algo que chama a atenção no sentido de que eu pergunto para você, como fica um cristão, uma cristã agora que é negacionista, que diz que não acredita na enfermidade, que não crê na doença, porque doença é coisa do pecado, que doença é falta de fé, conforme nós temos muitas igrejas, né, líderes que pregam isso, líderes que nunca abrem a Bíblia, nunca abriram a Bíblia, nem sabem o que é um seminário, uma faculdade de teologia, mas que são líderes. Eu te pergunto, e estão ensinando isso. E tem um líder aí num canal de TV de noite aí, né? O camarada não consegue nem pregar mais de pé, tem que pregar sentado. E ele não consegue, para dizer que não, o cara está ficando com enfermidade, já com problemas, quem sabe nas articulações, e ele é um dos negacionistas. Ele é o primeiro a dizer que não tem enfermidade, que não crê na enfermidade, porque a enfermidade é falta de fé, ou a pessoa está em pecado, que não acredita. Por isso que você tem que falar sempre palavras positivas. Você tem determinado que a cura não existe, que você não está enfermo. Cuidado, irmãos e irmãs, cuidado com essas pregações, cuidado com esses líderes, esses camaradas, essa liderança, irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus porque está vendo muitos. Essa semana ainda eu vi muitos artigos científicos, irmãos e irmãs. E eu me alegrei muito, porque eu estou escrevendo um artiguinho também sobre os neopentecostais, um artiguinho embasado cientificamente, irmãos. Tem muitos irmãos, muitos teólogos, pastores, sociólogos, antropólogos escrevendo sobre esses líderes, fanastrões, cafajés, que estão inseridos aí na mídia, tirando o dinheiro da viúva pobre, que pregando esse tipo de mensagem que o crente não pode ficar enfermo. O crente fica enfermo e Jó é o maior exemplo disso. E mais, Jó nos mostra, irmãos e irmãs, de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não há, irmãos, não há, irmãs, sobre nós nenhum tipo de poder. Nós não temos poder nenhum, irmãos e irmãs. Nós não temos nenhuma potencialidade para sequer saber o que vai acontecer daqui a um segundo. Nós não sabemos, nós não temos esse poder. Outra, nós não somos super-homens, conforme também essas igrejas pregam. Por quê? Porque nós somos pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, que Deus nos chama, nos compara a ovelhas. Se nós fossemos esses super-homens, super-crentes, quem sabe, nós seríamos, quem sabe, um leão. Chamariam nós de leões, leoas, porque é um animal, que é um animal forte, poderoso, que tem, vamos dizer assim, o poder nas selvas, nas florestas, o leão, que tem essa potencialidade de felino. Nós não somos isso, nós somos ovelhas. Sabe o que é ovelha? A ovelha é um dos animais mais frágeis que tem. É um animal dependente do cuidado do seu pastor. Nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas, irmãos e irmãs. Eu queria ter uma capa de super-homem aqui. Eu confesso para vocês, eu queria ter uma capa. Uma capa de super-homem. Ficar voando para cá e para lá. Solucionar todos os problemas da humanidade. Mas eu louvo a Deus que eu não sou super-homem. E você não é super-mulher, não é Mulher Maravilha. O crente não é super-homem, não é super-crente, irmãos e irmãs. O super-homem, nada afligia ele, a não ser a criptonita, se lembram?
Kryptonita era o único que tirava os poderes do super-homem, o resto nada. Ele era intransponível. Tem cristão que acha que é intransponível. Tem cristãos, irmãos e irmãs, que lamentavelmente foi ensinado. E eles vivem muitas vezes tentando negar uma enfermidade que está tomando conta da sua vida, da sua família. E ele não quer falar, não consegue falar para os seus líderes, para seus pastores, porque os pastores não creem, vai chamar ele de que está em pecado, porque não tem fé o suficiente para que ele possa, de alguma maneira, negar essa enfermidade. Mas eu louvo as escrituras sagradas que nos ensinam, e principalmente com Jó, que mesmo em meio à dor, à enfermidade, quem sabe até a falta de sentido na vida, Jó chega um momento aqui que realmente a vida para ele já não vale mais nada. A vida para ele, conforme está ali, não serve para mais nada. Mas mesmo assim, ele não questiona Deus, no sentido que, ó Senhor, eu sempre fui fiel, sempre te servi, por que eu estou nessa situação? Por que tu me deixou nessa situação, Senhor? O questionamento de Jó é, Senhor, por que isso, Senhor? Eu quero entender por que aconteceu isso, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu só quero entender. Então, quando a gente observa que o tempo vai passando e que Jó continua naquela situação ali, os seus amigos, chega um momento que Jó ele acaba meio que perdendo a paciência com os amigos meio que se afastam. E é justamente esse momento que Jó está, em que ele consegue ter esse momento de reflexão ainda, né? Ele, mesmo em meio daquela situação terrível que ele está ali, ele consegue ainda visualizar. E o que ele faz, irmãos e irmãs, é justamente isto. Ele não está errado. No primeiro momento, o que ele pensa? Ele diz, o homem, nessa brevidade da vida, o que me espera? Me espera uma sepultura. E da sepultura, que é o Sheol, né? O Sheol é justamente a sepultura. Naquele momento ali, eu não sei, no momento de Jó, não havia um cemitério. Eu creio que eles se enterravam na terra ali. Até onde eu estudei hoje, eu não consegui pegar o contexto em que vivia Jó como era, mas eu imagino naquele momento que pudesse voltar, fosse enterrado na terra, porque não tinha ainda o contexto judaico. Porque o contexto judaico qual é? É fazer a sepultura na pedra, cavar a sepultura na pedra, não na terra, na pedra. Tanto é que Jesus ele é enterrado numa pedra, não é numa cova. Eles cavam a pedra e ali é a sepultura. Isso era a tradição judaica. Então, naquele momento onde Jó talvez não houvesse isso, e Jó vai deparando, mas o Sheol, e depois extingue-se tudo, acaba-se tudo. Ele fazendo essa reflexão, porque nem isso, conforme eu falei para os irmãos e irmãs, Jó não tinha referenciais, muito menos de que seria a vida após a morte. Ele não tinha nada disso, ele não tinha esse entendimento. Como Salomão, que é o grande sábio, nós vamos observar que Salomão também, em certo momento, ele diz que o morreu, vai para a sepultura e vai para lá e fica lá, é debaixo do céu, é debaixo da terra. Depois ele vai falar em Eclesiastes de que o espírito volta a Deus. De repente, revendo as suas reflexões ali, ele muda um pouquinho. Mas até então, ninguém sabia no Antigo Testamento para onde a pessoa ia. E hoje nós sabemos para onde vai. Hoje nós sabemos. Então, o que fica para nós aqui é que a visão da morte naquele momento para Jó é como se extinguisse tudo, se acabasse tudo. É isso que a gente observa entre os versículos 7 e 12. Na visão de Jó ali é de que, eu vou morrer aqui e acabou tudo. Então, tá tranquilo, então acabou tudo, não tem problema. Aí que ele fala, né? Mas a árvore, interessante que a árvore ainda há esperança de brotar. Ela pode acabar com ela, mas pode ter um broto, né? Um rebento daquela árvore ali, e ele crescer e daqui a pouco ser uma nova árvore. Mas no momento Jó não consegue ver
essa perspectiva para o homem. E ele não vê só para ele vê o homem em si. Ele imagina a humanidade naquele momento dele ali. A humanidade, qual a perspectiva da humanidade do homem? É que morreu e acabou. Acabou. É como as águas do lago se evaporam. Versículos 10 e 12 ali. Morreu. Assim como as águas do lago ali, o sol bateu, o calor bateu, secou o lago ali, se evaporou a água no processo aquele gasoso de evaporação. É um pensamento desalentador, é um pensamento desanimador, é um pensamento contra o qual a mente se rebela e é aí que se reinsurge, né? O ser humano dentro se indigna, quem sabe, naquele sentido até de lutar pela vida, lutar pela sobrevivência. Mesmo que ele vê nessa perspectiva de desânimo, algo desalentador, mas qual a perspectiva? O que vai acontecer depois comigo? Ou com o ser humano? O ser humano morre e acabou só isso, não tem mais nada? O que seria melhor? Então, assim, a figura de outra vida além do presente desaponta, né? Deixa Jó assim, né, nessa perspectiva, puxa, não tem mais nada então, acaba-se tudo. Então, há apenas um desejo ardente aqui, visto em Jó, que ele vê é essa dúvida. Será que é assim mesmo? Será que acontece isso, não tem mais nada, não acontece mais nada depois da sepultura? Esse corpo aqui vai descer à sepultura, vai descer ao Sheol, que é o termo utilizado no Antigo Testamento, no hebraico, quer dizer, abaixo da terra. E aí? Então fica aquela desesperança, aquela coisa no seu coração, aquele aperto no coração. E como seria a vida futura? E como seria a outra perspectiva? Então, irmãos e irmãs, e aí, não sei o que acontece do capítulo 14 até o capítulo 19. O que eu sei, e deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos e irmãs, a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Não há cronologia, porque o capítulo 1 de Jó, capítulo 2, 3, há uma ordem de acontecimentos, há uma ordem de tempo, não. Jeremias é o maior exemplo disso. Jeremias, as passagens, os capítulos estão totalmente fora de ordem cronológico, tá? No tempo cronológico, está totalmente fora. E Jó também não está numa cronologia de tempo. Eu não sei que tempo existe entre o capítulo 14 e o capítulo 19. Mas o que eu creio é que o capítulo 19 ele é um tempo depois desse momento do 14 aqui. É um momento depois, bem depois, que Jó vai escrever. E o que Jó escreve lá no capítulo 19? Vamos ver junto aqui, vamos ver se você consegue ler comigo aqui. Ele diz, capítulo 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido desse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Irmãos e irmãs, eu não sei quanto tempo passou. Eu não sei se foram meses, se foram alguns anos ainda, porque Jó ficou nesse período por um bom tempo, irmãos e irmãs. O que eu sei é que do capítulo 14 até o capítulo 19 aqui, há uma mudança significativa, há uma nova perspectiva. É como se Jó tivesse tido uma revelação ali do que aconteceria depois da morte. É como se, de algum momento, Deus mostrasse alguma coisa para Jó e desse uma nova perspectiva de vida para ele. Porque ele diz que o meu Redentor vive, ou seja, aquele Deus que está calado com ele, aquele Deus que não se pronunciou com ele ainda, aquele Deus que não respondeu os porquês que ele tem tanto, e são tantos porquês na vida. Deus não respondeu ainda os seus porquês, mas de repente ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra, e revestido esse meu corpo, ou seja, esse meu corpo transformado, esse meu corpo totalmente transformado, a minha carne transformada, eu verei Deus. Irmãos e irmãs, é algo extraordinário que Jó fala aqui, porque não tem referencial nenhuma do Deus
da promessa do Deus da salvação. Não há nenhuma perspectiva de revelação aqui, mas de alguma maneira, irmãos e irmãos, Deus revela algo para Jó, que nós não sabemos como foi, mas ele deixa bem claro e transparece isso. Os meus olhos verão e não outros, ou seja, eu que confio no Senhor verei, mas quem sabe outros seres humanos não o verão, porque não estarão lá comigo, porque o meu Redentor me levará para um outro lugar, porque eu verei a Deus, mas essas outras não o verão. Saudade me desfalece o coração dentro de mim, ou seja, ele tem esperança agora, perspectiva de estar um dia com Deus em outro lugar. Que palavra extraordinária essa aqui, irmãos e irmãs. Que palavra extraordinária essa de Jó. Era um homem que estava moribundo, sem perspectiva, fazendo equiparação que a árvore vivia muito mais que o homem, que a mulher tinha uma perspectiva de vida, quem sabe, maior, porque mesmo cortando, tirando, arrancando as raízes da árvore, jogando na fogueira, queimando ela, ainda assim poderia ficar alguma semente ali, mas o homem não fica nenhuma semente depois da morte. Fica essa palavra aqui para você nessa semana, nesse dia. Que Deus tem algo preparado para mim, para você, muito melhor. Mesmo que se eu fosse atingido hoje pela pandemia, irmãos e irmãs, que viesse a deixar esse mundo, essa linha do tempo aqui, haveria uma perspectiva, uma esperança em que eu estaria. E todo aquele que crê no Senhor tem essa perspectiva de estar com Deus. Nós estamos limitados e nós precisamos entender isso. A vida é breve, irmãos e irmãs. Viver 40, 50, 60, 70, 80 anos é breve, irmãos e irmãs. Quantos acabam perdendo a vida aos 10, aos 12, aos 20 anos, que é uma tragédia para os pais que ficam. Nós temos desde a encarnação de Cristo, bem rápido, desde a encarnação de Cristo, da sua morte, da sua ascensão, se passaram, conforme eu falei no domingo passado, mais ou menos 2024, 25 anos, porque a gente sempre conta o tempo cronológico que nós temos, o tempo gregoriano, coloca 4 anos antes de Cristo para dar esse período de hoje. É uma coisa que a gente tem que falar em outro tempo, porque é isso. Mas são 2025 anos mais ou menos. O que significa uma vida de 50, 60, 70, 80 anos para 2000 anos? Que é o tempo que Cristo levanta a sua igreja, irmãos e irmãs. Não significa nada. Se nós durássemos 200 anos, seria 10% só desse período da igreja, da existência da igreja até agora. Seriam 200 anos, 10% só de existência do ser humano aqui. Nós não vivemos 200 anos, nós vivemos aí a média de 70 a 80 anos. Isso é muito breve. Se eu buscar o tempo lá desde a criação do mundo, é muito mais breve ainda. É um pontinho nessa limitação de tempo. Por isso a brevidade da vida. Ainda que nós possamos imaginar, mas são 70, 80 anos de vida, mesmo assim é breve. É breve em relação ao que há preparado para nós, irmãos e irmãs. A brevidade de Jó, que fala aqui, ele fica maravilhado porque se era breve a sua vida naquele momento ali, ele tem uma perspectiva agora de eternidade, ainda que nós não entendemos o que seja eternidade, porque não entra na nossa intenção. A gente não consegue, porque a gente não tem esse parâmetro. Nós sempre fomos limitados, nós estamos sob a limitação. Eternidade é sempre, é para sempre. Isso nós não conseguimos compreender. Mas o que eu tenho para dizer é que continuará a brevidade da nossa vida. A nossa vida aqui na Terra é breve. E a inconstância dela. Por que inconstância? Porque nós passaremos momentos difíceis também. Porque a enfermidade muitas vezes nos pegará, a tristeza tomará conta muitas vezes em nossas vidas, mas ela não pode ser uma constância, ela será uma inconstância, ou seja, momentos de tristeza poderá ter, mas a maioria tem que ser a alegria, tem que ser a certeza, a convicção,
a confiança em Deus, de que algo melhor ainda virá. Essa tem que ser a nossa certeza e essa tem que ser a nossa esperança. Então, quero louvar o Senhor por esse ano, um ano tão difícil, um ano com essa pandemia, mas conforme eu falei para os irmãos e irmãs, eu tenho certeza que o que Deus fez com essa pandemia foi sacudir a humanidade toda, essa humanidade egoísta, preconceituosa, discriminadora, que deixa cada vez mais pessoas nos bolsões de miséria, cada vez mais países ricos em detrimento de países paupérrimos, não são nem pobres, são paupérrimos, porque não tem nada. Pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, superficiais. É isso que nós temos hoje numa sociedade que acha que é uma sociedade feliz, que tem a ciência de ponta, que tem a tecnologia de ponta. O que adiantou a tecnologia de ponta? Bastou um vírus sacudir, surgido lá na China pelos animais, quem sabe? Sacudir um pouquinho. Outrora aqui, o vírus originado do frango, a gripe espanhola no início do século XX, que também matou muitas pessoas, milhares de pessoas, quem sabe? A história relata. E não tinha, até surgir a vacina custou muito naquele tempo a surgir. E agora, irmãos e irmãs, a ciência consegue criar uma vacina em aproximadamente 7 meses. Isso é um recorde. Os cientistas todos se voltaram para isso. Sendo que as vacinas, em média, uma vacina para ser bem testada, ela pode levar de 4 a 10 anos. Eles fizeram em 7 meses. Tamanho é realmente a sabedoria dos nossos cientistas. Mas não adianta, daqui a pouco Deus pode colocar um outro vírus. E o que vai adiantar de novo toda a tecnologia? Por isso que nós precisamos ter Deus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Poderemos ser atingidos por qualquer tipo de pandemia, de enfermidade, mas se nós confiarmos no Senhor, com cura ou sem a cura dessa enfermidade, nós precisamos confiar nele e que nós estaremos com ele, conforme Jó deu essa palavra reveladora. Eu quero estar um dia com o Senhor, quero ver ele, quero estar com ele, com um novo corpo, com outra carne, revestido, não com a capa do super-homem, mas com um corpo de glória, um corpo agora incorruptível, ascendendo os céus até chegar na presença do Senhor. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos os nossos irmãos, nossas irmãs da nossa comunidade aqui, que foi um ano difícil, que nós não podemos nos abraçar, nos confraternizarmos, nada podemos fazer, mas nós louvamos o Senhor por tudo, porque mesmo nessa situação difícil, precária, de isolamento, de distanciamento social, de alguma maneira nós conseguimos nos comunicarmos, estarmos orando, intercedendo um pelos outros. Deus abençoe a sua família, os seus familiares, seus amigos, a todos e a todos. Um ótimo domingo, irmãos e irmãs. Deus abençoe. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You